Então, muito boa tarde outra vez. Obrigado a todos os que estão presentes e obrigado também ao painel por ter aceito o nosso convite para este evento. Esta sessão vai ter uma duração de cerca de 1 hora e em nome do I3S Portugal quero-vos dar as boas-vindas à quarta edição do Engenharia e Discussão. Connosco temos também a Presidente da Secção Portuguesa, Catarina Silva, não sei se quer dar algumas palavrinhas, se não... Acho que não é preciso, é só desejar mesmo um bom evento e dar os parabéns pela organização, podem avançar. Ok, muito obrigado então. Sendo assim, passo então a palavra ao Carlos, que irá conduzir a sessão conjuntamente com o Hugo. Ok, reitero as palavras do Igor e dou as boas-vindas a todos. Esta sessão é em cooperação entre o I3S Portugal e o chapter do MBS. O chapter do MBS é o chapter do I3S que está ligado à promoção da engenharia aplicada à saúde e à medicina, e achamos por bem, no âmbito destes webinars, tentar promover uma sessão ligada a tecnologias que têm dado o seu contributo para mitigar, de certa forma, os efeitos provocados pelo Covid-19. Eu diria que parte dos membros que fazem parte do MBS, quase todos estão envolvidos de uma forma ou outra em alguma solução tecnológica, e de facto todos os membros que hoje vão apresentar têm uma ligação ao I3S, e portanto é com muito gosto que eu, pertencendo ao MBS, também tenho visto os contributos que os membros do meu chapter têm dado, e portanto tenho bastante orgulho de estar aqui nesta sessão hoje. Portanto, sem mais demoras, vamos passar para a primeira apresentação. A primeira apresentação vai ser conduzida pelo professor João Sanches, do Instituto Superior Técnico. Vai apresentar a solução Ecovid, que é uma solução que permite a monitorização de sinais e doentes com Covid-19 em casa, se não estou enganado. Portanto, o professor João Sanches, os seus 10, 15 minutos, pode começar quando achar adequado. Eu estava a começar sem som. Ok, desculpe. Vou tentar ser breve, era o que eu estava a dizer. O sistema que eu vou aqui apresentar chama-se Ecovige, vem uma mistura de Ecovid com vigilância, e foi um projeto. Já também quero dizer que neste momento aparecem aqui duas pessoas, mas é profundamente injusto, porque na realidade estão muito mais envolvidas. Estou aqui o meu nome e o do Hugo, que de facto fomos as pessoas mais ativas neste projeto, mas existem muitos outros. Eu é que já não tive tempo de mudar a apresentação e incluir todos os outros, foi só uma questão de tempo. Portanto, este projeto iniciou-se exatamente na sequência da primeira call da FCT para o Science for Covid, e o objetivo dessa call foi exatamente pegar em sistemas e em tecnologias em que nós já trabalhássemos anteriormente e tentar adaptá-la rapidamente para a situação em que se viveu. E, portanto, rapidamente montámos um sistema, e o objetivo era, em primeiro lugar, ajudar os serviços públicos de saúde, foi esse o nosso objetivo principal, de forma a conseguir monitorizar um grande número de pessoas em quarentena, que era uma questão central nessa altura, através de soluções de baixo custo, de maneira que o staff técnico estava completamente sobrecarregado de trabalho, pudesse mais eficientemente controlar os doentes em quarentena, sem a utilização da solução muito consumidora de tempo, que são as chamadas telefónicas, que era o que estava em causa. E, portanto, digamos que foi o objetivo, e a solução que se começou a desenvolver e que exatamente porque não envolvia desenvolvimento aprofundado de novas soluções, nem sequer investigação, permitiu muito rapidamente montar um sistema operacional de qual acho que todos nós nos orgulhamos muito, porque isto foi daquelas coisas que funcionam logo à primeira, que é uma coisa rara. O sistema é constituído, tem por base, ou seja, está centrado numa aplicação para telemóvel que permite coligir dados de várias natureza, dados multimodais de várias natureza,
e que comunica com uma plataforma web que também já existia, portanto foi adaptada, desenvolvida pela empresa Brain Answer, que permitia em tempo real ver imediatamente todos os dados clínicos e fisiológicos gerados pelos sujeitos em quarentena, fazer isso em tempo real com a geração automática de alarmes e de notificações e todas essas funcionalidades. Eu não vou descrever todas as funcionalidades que o sistema tem, porque senão os meus 10 minutos esgotavam-se rapidamente, mas gostava de dizer que a questão central aqui era adquirir dados relevantes, dados clínicos e fisiológicos relevantes para a sintomatologia Covid. E desses dados, os dois mais importantes são a temperatura e a saturação de oxigênio. A temperatura é relativamente simples, porque qualquer termómetro de farmácia permitia fazer essa medição. A saturação já não é assim tão simples, porque os oxímetros são mais caros e são mais difíceis de operar. Quer dizer, hoje em dia, por acaso, já não são muito, mas havia esse desafio. Portanto, o nosso sistema é constituído por uma plataforma móvel sediada no telemóvel, que comunica com um dispositivo que foi desenvolvido especificamente para este projeto, que permite fazer a aquisição de sinais de temperatura com sensor de infravermelhos e com oxímetro. Estes dados são coligidos no smartphone, que também contém, a aplicação também contém um diário, portanto, onde o sujeito pode incluir dados relevantes sobre o seu estado de saúde, e tudo isso é imediatamente enviado para a plataforma web, para uma base de dados na plataforma web, onde tanto o sujeito como o staff médico podem consultar em qualquer momento. O staff médico pode consultar, obviamente, os registros de todos os sujeitos que estão sob a sua vigilância. Temos aqui já... Sim, temos aqui já algumas imagens da plataforma, como ela aparece, aparece a funcionar. À direita temos a plataforma telemóvel, onde é possível consultar todos os dados que foram adquiridos e que são registados localmente, antes e durante serem enviados para a plataforma web. E depois à esquerda temos uma imagem do aspecto, ou de parte do aspecto que o médico, que o staff médico vê sobre a evolução das variáveis fisiológicas que ao longo do tempo foram adquiridas. O dispositivo que foi desenvolvido especificamente para isto, para adquirir estes dados, está aqui, um dos primeiros protótipos, ou o primeiro protótipo, e é constituído por dois sensores. À esquerda temos a ilustração de como é que o dispositivo é usado para retirar a saturação, e à direita temos a utilização do dispositivo para medir a temperatura timpânica, que é, em princípio, a mais rigorosa para fazer este processo. O processo, tenho aqui o descrito processo, talvez não vá agora perder tempo com isto. Portanto, isto é o processo, como é que o staff médico e o sujeito interagem de maneira a entrarem no sistema. E eu agora queria mostrar aqui uma coisa, vamos lá ver se vai correr bem. Não, já percebi que não. Eu tinha aqui um vídeo que desapareceu. Cá está ele. Uma outra componente, que é por isso é uma outra componente que é especialmente relevante e que se prende com um aspecto que aqui já foi referido, que é a possibilidade de desenvolver desenvolvimentos tecnológicos significativos no contexto deste projeto, foi este diria que é o mais relevante, foi a possibilidade de desenvolver um oxímetro totalmente novo, apenas com base na informação obtida do telemóvel. Portanto, neste momento nós conseguimos fazer medição da saturação
Deixa-me lá pôr isto. Ele, por qualquer razão, o vídeo não está a funcionar. Bom, não interessa. O objetivo aqui é apenas com a câmera do telemóvel e com o monitor, o ecrã do telemóvel, gerar os procedimentos necessários para que se consiga fazer a medição da saturação. Este é um caso em que vocês estão ali a verificar o sinal do PPG obtido diretamente a partir da câmera do telemóvel, e depois através de alguns processamento não extraordinariamente complicado, mas ainda assim com algumas dificuldades, é possível retirar o valor da saturação. E em rigor, o que eu estava a mostrar neste vídeo, que não funcionou, mas que se funcionasse, mostraria que o valor que eu estou a visualizar no ecrã do telemóvel é exatamente igual ao valor do oxímetro comercial. Este resultado, que foi desenvolvido no contexto deste projeto, é claramente o mais relevante, está a ser submetido a uma patente e foi objeto de grande interesse pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde, a quem nós fomos mostrar o projeto e que acharam que esta componente era seguramente a mais relevante. Finalmente, gostava de dizer que este projeto foi objeto de grande disseminação nos mídias, e não só. A última foi uma entrevista que eu dei na SIC há umas semanas, mas antes disso já teria havido intervenções, portanto isto teve algum interesse por parte da comunicação social. E finalmente queria dizer que este projeto, e esta é uma parte que não é a menos importante, é seguramente das mais importantes, resultou da colaboração de um conjunto de instituições, de uma equipa vasta, mas que trabalhou de forma perfeita, e isso talvez seja a razão do sucesso. Claramente isto foi coordenado por mim, e portanto nesse sentido o técnico e o ISR aparecem aqui como coordenadores. O Hugo Silva, do IT e do técnico também, foi o meu parceiro em total parceria a montar este projeto. Depois tivemos a colaboração com a Brain Answer, que é uma empresa de Castelo Branco que já tinha a plataforma desenvolvida e, portanto, que fez a adaptação. Tivemos o Luís Braz Rosário, do Centro Cardiovascular da Universidade de Lisboa, e, portanto, é da Faculdade de Medicina, que juntamente com o Telmo, Hugo, ajuda-me, o apelido não me lembro. Telmo Pereira. Telmo Pereira, pronto, da Escola Superior de Tecnologias de Saúde de Coimbra, permitiram avançar isto. Todo este projeto foi, obviamente, como sempre acontece na nossa comunidade académica, tudo isto, há um campeão, há campeões da ideia, que são, ao fim e ao cabo, as pessoas que fazem 90% do trabalho, e esse foi o Afonso Raposo, que foi nosso aluno de mestrado e que agora já seguiu para doutoramento connosco, e vai continuar a trabalhar nestas coisas na área de doenças cardiovasculares, e o Luís Marques da Brain Answer, e eles os dois, de facto, foram os grandes responsáveis por montar este. Portanto, eu não sei, já devo ter passado os 10 minutos, digamos que esta é, assim, em traços gerais, a história do projeto. Ok, muito obrigado. Portanto, vamos juntar as apresentações todas e no final vamos fazer a discussão. Agora passávamos para a professora Ana Maria, que pronto, trabalha na FEUP e no Inestec, que nos vai apresentar o projeto C-X-Ray AI for Covid-19. Por curiosidade, também foi um projeto que teve financiamento na primeira fase de projetos de resposta rápida do Covid-FCT, e é uma solução de diagnóstico de Covid-19 em imagens de raio-x. Professora, esteja à vontade. Ok. 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 Então, muito boa tarde a todos. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui. Como o Carlos acabou de dizer, este projeto também foi
digamos, a nossa resposta àquela primeira call da FCT que surge ainda em março de 2020 e que os deadline foi logo no início de abril, portanto, numa fase muito inicial ainda da pandemia, e o objetivo era exatamente a utilização de imagens de radiografia torácica para tentar fazer uma detecção e eventualmente um seguimento desta nova doença. Este projeto foi uma parceria entre a Administração Regional de Saúde do Norte e o INESCTEC, e neste slide podem ver a lista de participantes que foi submetida na proposta, liderada pelo professor Campilho, e suponho que hoje estamos aqui presentes 2 dos membros deste grupo, o Carlos e eu própria. Também tivemos numa fase mais avançada do projeto a colaboração do Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia e Espinho, que nos forneceu as imagens. Este projeto surge também pela coincidência em abril de 2020, nós estamos a iniciar um outro projeto que trabalhava exatamente com radiografias torácicas. Portanto, digamos que tínhamos a equipa preparada, em particular tínhamos a colaboração de 2 radiologistas da ARS Norte, que naturalmente, como compreendem, eram absolutamente essenciais neste processo. E a pergunta que nós queríamos responder era essa, no fundo, será que seria possível construir um sistema de apoio à decisão na detecção desta nova doença? O que nós sabíamos sobre a doença nessa altura era muito pouco. Sabíamos que ela, em determinadas situações, do ponto de vista do impacto radiológico, portanto, as alterações podiam surgir muito rapidamente. Temos aí uma situação de admissão e ao fim de 8 dias no hospital a evolução era dramática, mas mesmo esta evolução não acontecia sempre e não, nessa fase, e ainda agora, não havia, digamos, uma característica específica que pudesse ser identificada nas radiografias. Muitas das imagens associadas a pacientes com teste PCR positivo eram normais e digamos que os principais impactos essenciais ao nível das imagens eram exatamente o aparecimento de opacidades, principalmente nas zonas periféricas e com envolvimento bilateral. Portanto, era essencialmente isto que se conhecia. Um outro facto muito relevante é conhecido que a análise de imagem raio-x não é simples, portanto, requer normalmente um especialista com algum treino, e estávamos perante uma situação complicada, de escassez de especialistas, em que teríamos muitos médicos com pouca experiência a analisar este tipo de imagens e, portanto, estes 2 factos em conjunto levaram-nos, de facto, a tentar desenvolver um sistema de segunda opinião que nós pretendíamos, na altura, que servisse também para fazer uma identificação rápida e inicial a partir destas imagens. Como vão ver, enfim, não alcançamos a totalidade destes objetivos, mas, enfim, fizemos o que foi possível. Precisávamos de dados, naturalmente, na altura que começamos, portanto, no princípio de maio, o projeto foi aprovado para começar no princípio de maio, com duração de 3 meses. Nós tínhamos, através do nosso parceiro a ARS, a promessa de obter imagens de hospitais aqui da zona norte, mas, enfim, naturalmente era preciso autorizações dos conselhos de ética, quer da ARS, quer dos hospitais, e, portanto, isso demorou e, portanto, nós começamos o projeto
procurando construir a nossa própria base de dados. E fizemos, e o Carlos teve um papel importantíssimo nesta importantíssima tarefa. Fizemos pesquisando os conjuntos de bases de dados públicas e construímos o conjunto de dados, que temos este nome Mixed, que foi resultado de uma combinação de uma série de bases de dados, que muitas das quais tinham imagens de muito pouca qualidade, imagens muito diversas, portanto houve um enorme trabalho de seleção que realmente foi importantíssimo. Além disso, usamos duas bases de dados dedicadas, bases de dados oriundas de Espanha, uma da zona da área de Valência, essa primeira, o BIM-CV, e uma outra já muito focada no Covid, da zona de Granada. E finalmente tivemos então a nossa base de dados não pública, privada, proveniente do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, Espinho, mas como digo, numa fase tardia, mas muito importante também. Em termos de ground truth, nós dividimos, digamos, as imagens em três grandes classes, portanto, normal, não patológico, e depois duas classes patológicas, uma com identificação de Covid, com teste PCR como ground truth e, enfim, todas as outras patologias que podem surgir neste tipo de imagens. Além disso, tivemos também a preciosa ajuda de dois radiologistas, que eu já tinha referido inicialmente, que fizeram uma anotação independente de um conjunto de imagens que foram selecionadas das 4 bases de dados. Para eles fazerem essa anotação, foi desenvolvida uma pequena aplicação que podem ver no ecrã, mas além disso, nós preparamos os dados para que essa anotação tivesse o mínimo de enviesamento possível. Portanto, como veem, essa imagem que está representada tem 3 etiquetas. Portanto, as imagens de raio-x têm muitas etiquetas, algumas têm a data, inclusivamente, e tudo isso foi retirado previamente à anotação exatamente para torná-la o mais independente possível. Além disso, portanto, foi feito por um processo semi-automático, inicialmente um processo puramente automático, que eliminou a grande maioria das etiquetas, ficaram algumas que foram depois retiradas manualmente. Portanto, os dois radiologistas analisaram o mesmo conjunto de imagens independentemente e quando se verificava que não havia consenso, era feita uma reunião de consenso final para obtermos apenas um diagnóstico para as imagens. E os resultados estão resumidos aqui, sem grandes detalhes. Os nossos radiologistas anotaram quase 2.500 imagens, com 2 anotações cada, que foi realmente um trabalho, em tão pouco tempo, foi um trabalho, sabendo nós da pressão que eles tinham, digamos, nos seus locais de trabalho. Em termos de sistema, propriamente dito, nós, depois de alguma escolha, desenvolvemos um sistema baseado numa ResNet 18, não tínhamos muitas imagens, portanto a ideia era não ter um número excessivo de parâmetros para definir. Começamos por desenvolver um sistema base que foi baseado exatamente no conjunto Mixed. Partimos de uma ResNet pré-treinada na ImageNet, depois foi treinada usando o conjunto Mixed em 2 categorias, normal e não normal, e só numa segunda fase a categoria não normal foi dividida nas outras 2 classes, Covid e outra patologia. Digamos que isso gerou-nos um sistema de base, mas que usamos depois para avaliar os outros conjuntos de dados, mas rapidamente percebemos que poderíamos criar, digamos, outros modelos, partindo do modelo mix, do modelo base, fazendo retreinando as imagens com imagens
retirada desses conjuntos mais focados. E, portanto, construímos uma série de modelos usando este mesmo processo, digamos. Finalmente, optamos também por pegar nas anotações dos radiologistas e criar o modelo que designamos Mixed Annotated, digamos, porque verificamos que muitas das imagens, eu recordo que o nosso ground truth era, para o Covid, era a análise PCR, e verificamos que muitas das imagens com PCR positivo não tinham ainda impacto radiológico. Isso estava, digamos, a ensinar mal o sistema. E, portanto, nós optamos por construir também este modelo que não tinha esse enviesamento. Enfim, eu podia mostrar-vos vários destes resultados, optamos apenas por mostrar um. O que nós conseguimos foi que os modelos retreinados com aqueles conjuntos de dados mais específicos tinham um desempenho fantástico nas imagens do conjunto que foi usado para fazer essa última fase de afinação, mas nos outros, quando testávamos um conjunto de dados com os outros modelos, o desempenho era claramente inferior ao desempenho dos radiologistas, que nestes gráficos está apresentado nos gráficos que podem ver à direita e que são, digamos, um detalhe daquela zona cinzenta do gráfico da esquerda. O desempenho dos radiologistas está apresentado por esses dois pontos a preto, o círculo e o losango. O círculo, portanto, no caso das anotações, provavelmente eu não referi há pouco, nós incluímos uma quarta classe de indeterminado, em que havia dúvidas se realmente aquilo seria um caso Covid ou não. Portanto, o círculo corresponde ao desempenho dos radiologistas, considerando as imagens que ambos consideraram que eram claramente Covid, e o losango corresponde a incluir no conjunto avaliado as imagens que foram consideradas indeterminadas. Uma coisa é certa, e isso, digamos, deu-nos alguma satisfação, foi o facto de que quando retreinamos ou quando usamos o sistema que resultou da inclusão das anotações, alguns dos modelos tiveram desempenho próximo do desempenho dos médicos. Portanto, o que nos deu uma certa satisfação. Ia mostrar agora algumas imagens que resultaram, digamos, do nosso sistema, da análise feita pelo sistema. São tudo imagens com Covid positivo. Portanto, temos as imagens originais à esquerda, no centro o resultado do modelo base, em que nestes dois casos foi bem sucedida a detecção do Covid em ambos os casos, mas, como podem verificar nas imagens da direita, o modelo onde incluímos as anotações foca melhor, digamos, as áreas indicadas com maior contribuição para a decisão estão mais focadas naquilo que se esperava que acontecesse, e, além disso, a probabilidade aumenta em ambos os casos. Temos outros dois em que, de facto, na linha de cima, o modelo base não conseguiu fazer a detecção, considerou que era um caso não Covid, mas com as anotações, de facto, o resultado final foi positivo. Infelizmente, na última linha temos um caso de insucesso do nosso sistema. Digamos que, em termos de resumo, o que nós podemos dizer é que concluímos que a detecção não foi trivial, não é trivial, que a inclusão desta informação dedicada
pelos peritos é extremamente importante e que, embora o nosso objetivo inicial de ter um sistema de triagem não tenha sido alcançado, realmente, ainda assim, entendemos que conseguimos um sistema que pode funcionar como segunda opinião na detecção e no seguimento da evolução da doença. E termino pedindo desculpa, porque certamente também ultrapassei o meu tempo. Muito obrigada. Obrigado, professora. Vamos então passar para a última apresentação pelo professor Marco Simões, que nos trará o projeto Lang at UCI. Este projeto trata de ferramentas avançadas para diagnóstico e prognóstico em pneumonia em cuidados intensivos. Okay. Começar por agradecer o convite ao I3ES por estar aqui. Ao contrário dos colegas que apresentaram anteriormente, eu creio que apresento um projeto numa fase bastante diferente do seu percurso, sendo que este projeto está ainda numa fase inicial. Ele foi financiado na ronda de projetos Covid-FCT de longo termo, ou seja, projeto de 3 anos. Sendo o investigador responsável por este projeto o professor Paulo Carvalho, eu estou aqui em representação da equipa. Começar primeiro pela motivação, ou seja, neste ambiente pandémico temos que os meios de diagnóstico tradicionais são mais difíceis de ser usados, com todos os equipamentos de proteção individual e que trazem algum risco de contágio se usados na forma tradicional. Estou a falar, por exemplo, de estetoscópios ou equipamentos de auscultação. E temos também o caso de muitos, vimos durante os picos da pandemia que temos casos em que houve muita dificuldade de obter profissionais especializados suficientes para dar resposta às necessidades aqui lançadas. E então o nosso objetivo foi criar um projeto que pudesse auxiliar na parte do diagnóstico e no prognóstico destes pacientes, especialmente em ambientes de cuidados intensivos. Dois tipos de dados que utilizamos e que temos vindo a trabalhar ultimamente é a tomografia de impedância elétrica e a auscultação, o som pulmonar ou cardíaco, e vemos já na literatura alguns estudos a mostrarem que efetivamente conseguimos, através destes meios, obter informação clínica relevante relativa ao Covid-19. Sim, a tomografia de impedância elétrica, o que vemos é um conjunto de frames que conseguimos obter através da colocação de um conjunto de elétrodos que, através da impedância, nos dão estas imagens que podemos ver do lado esquerdo, diferentes cortes ou melhor, sempre o mesmo corte, mas ao longo do tempo no pulmão. Dentro de outro projeto, um projeto europeu que temos vindo a trabalhar, já estamos a desenvolver mecanismos mais user-friendly, ou seja, que possam ser vestidos para facilitar este tipo de monitorização, este tipo de captura. E, neste sentido, incluímos o EIT neste projeto de forma a poder trabalhar com esta tecnologia aplicada aos dados de doentes com Covid. O primeiro passo que desenvolvemos foi um mecanismo de escutação através do Bluetooth, ou seja, usamos estetoscópios que permitem a transmissão e a gravação de som do estetoscópio e fazem esse streaming para uma aplicação móvel que desenvolvemos, está disponível no Google Play, e isto permite aos médicos poderem colocar uns auriculares e usar o equipamento sem ter que estar a tirar as proteções individuais durante a auscultação.
Em termos do projeto, ele teve início apenas a 1 de fevereiro deste ano, tem a duração de 3 anos, e inclui a equipa do Laboratório de Informática Clínica do SISUC, no Departamento de Engenharia Informática da Universidade de Coimbra, e o Departamento de Pneumologia do CHUC, que é o Hospital da Universidade de Coimbra. O projeto tem como 3 objetivos muito concretos. O primeiro passa por desenvolver novas ferramentas de diagnóstico em situações do tipo Covid, ou seja, o objetivo não é diagnosticar Covid, é diagnosticar casos de agravamento da situação pulmonar ou cardíaca, nomeadamente a função ventilatória. Um segundo objetivo em que o que procuramos é providenciar informação de apoio à decisão para prognóstico destes doentes, ou seja, identificar situações em que possa haver um agravamento da situação e consigamos prever novas intervenções direcionadas ou a necessidade, por exemplo, de passar por uma ventilação mecânica e fazer isto de forma automática com base nos dados de monitorização que vamos tendo do doente ao longo do tempo. O terceiro objetivo é a criação de uma base de dados que nos permita fazer o follow-up destes doentes que estejam hospitalizados, nomeadamente quer de imagem, de EIT, de raio-x ou de TAC, relativamente a sinais vitais, parâmetros ventilatórios, variáveis bioquímicas e relativamente a eventos de agravamento ou situações que possam ter decorrido durante o internamento e a posteriori. Este estudo está a decorrer já na pneumologia do hospital aqui da Universidade de Coimbra e ao mesmo tempo também com os nossos parceiros gregos da Universidade de Tessalónica. Um overview muito rápido da organização do projeto. Temos a primeira work package em que temos a definição dos casos de uso clínicos, fazemos a coleção de dados e a anotação. Esta work package é liderada pelo Dr. Tiago Alfaro, da Unidade de Pneumologia, em que aqui temos toda a base que nos depois permitirá o desenvolvimento das ferramentas dos outras 3 work packages, nomeadamente a work package das ferramentas de diagnóstico, dá resposta ao primeiro objetivo que falei anteriormente, em que aqui estamos a extrair dados de biomarcadores de dados respiratórios através do EIT e do som cardíaco. Também a nível dos biomarcadores cardíacos, desculpem, ao bocado era de som respiratório, da auscultação. Na segunda tarefa temos o mesmo objetivo, mas relativamente à função cardíaca, com os dados de ECG ou de som cardíaco. E no final o objetivo é ter um conjunto de ferramentas que nos permitam identificar, dar apoio ao diagnóstico de casos de agravamento da situação cardíaca ou da situação respiratória. A Work Package número 3, que dá resposta ao segundo objetivo, que é ter aqui um sistema de suporte à decisão clínica, que neste caso temos trabalhar a nível da previsão ao longo do tempo de eventualmente agravamentos ou melhorias que permitam ter intervenções, nomeadamente ventilar, retirada da ventilação, entre outros. E aqui temos uma tarefa para dar resposta às previsões de curto termo, previsões de longo termo e aqui a parte de providenciar recomendações de intervenção e no final integrar num sistema de suporte à decisão clínica. Finalmente, Work Package 4, que nos dá uma integração num sistema que garante toda a parte da arquitetura, de desenho e implementação de um sistema para ser usado diretamente no hospital, assegura todas as questões da segurança e da integridade dos dados, o que nos permitirá depois fazer um estudo piloto que vai utilizar o sistema de informação desenvolvido e validar assim a sua eficácia no ambiente clínico real. A gestão do projeto, que acontece ao longo do tempo, e
neste momento, a operacionalização, já temos o sistema de recolha de dados e o protocolo estabelecido. Neste caso, os clínicos usam um tablet para fazer toda a recolha junto do doente, através do sistema, por exemplo, de auscultação, sem terem que tirar os equipamentos de proteção individual. E este sistema do tablet sincroniza toda a informação com a nossa aplicação web, onde guardamos toda a informação, desde o som cardíaco aos parâmetros das análises clínicas, situação de monitorização dos dados ventilatórios, entre outros. O problema é que neste momento estamos com uma grande dificuldade na recolha de dados. Felizmente é por bons motivos, porque o número de internamentos efetivamente diminuiu drasticamente, e então neste momento estamos numa fase em que esperamos para o bem de todos que não haja um novo pico, não é? Que não tenhamos dados para recolher, então estamos a ver como é que vamos adaptar o projeto daqui em diante. Já temos algumas bases de dados internacionais que estamos a incorporar também e há sempre um número basal de casos que mantêm-se em internamento e estamos a recolher esses, mas vamos ter agora que fazer alguma adaptação se o protocolo de vacinação correr bem e não tivermos mais um agravamento do número de internamentos. Pronto, acho que termino assim a apresentação. Estou disponível para responder às vossas perguntas. Olá, novamente, obrigado pela apresentação. Agora passamos então para a parte da discussão. Pedi ao Silva para liderar, se não se importasse, dado que claro. Atualmente ainda não temos nenhuma pergunta, eu também posso ajudar. Sim, mas pronto, se conseguires dar o mote, pronto, claro que sim. Conseguimos também discutir aqui um bocadinho. Claro que sim. Muito obrigado também pela oportunidade de participar aqui na sessão e parabéns a todos pelas apresentações. São projetos muito interessantes e em áreas muito distintas, o que mostra uma grande vitalidade da comunidade biomédica em Portugal. É sempre positivo ver toda esta dinâmica e de facto, com o decorrer das apresentações foram-me surgindo aqui algumas questões. Eu penso que a nível técnico as coisas foram muito claras e muito elucidativas. Tinha aqui algumas questões assim mais metodológicas que acho que também nestes processos são interessantes e sem nenhuma ordem em particular, mas talvez seguindo a ordem das apresentações, lançava aqui o desafio ao professor João Sanches para partilhar a experiência de fazer investigação envolvendo hardware em contexto de pandemia, porque é assim uma coisa diferente, muda um bocadinho o paradigma, não é? Pronto, está bem. Antes de mais nada, eu quero dizer que me esqueci, lamentavelmente, de agradecer o convite. Obrigado pelo convite, vem tarde um bocadinho esta coisa, mas é isso, acho que estes encontros são muito úteis. Nós, quando começámos, eu e o Hugo lecionamos a disciplina de instrumentação e aquisição de sinal em bioengenharia, e quando começámos a dar as aulas em 2020, não sei quando é que nós começámos, mas deve ter sido no início de março, tínhamos acabado de começar as aulas quando cai o confinamento e quando nós somos todos enviados para casa. E a nossa disciplina é uma disciplina laboratorial, totalmente laboratorial. Portanto, o objetivo é, chegado ao quarto ano, primeiro semestre, os alunos irem para o laboratório, de um laboratório de eletrotecnia, mexerem nos aparelhos, queimarem componentes, fazerem todo o tipo de disparates e no final saírem de lá com uma grande alegria, que é uma coisa que normalmente acontecia. E o que aconteceu desta vez é que tivemos que mandar os alunos para casa. Pronto, foi um desafio. Obviamente teve que haver uma pequena alteração no paradigma, mas uma coisa que nós conseguimos fazer, e era isso que eu queria partilhar aqui com vocês, que foi interessante, foi conseguimos montar um esquema em que os alunos acabaram por fazer trabalho experimental em casa. Combinámos com uma empresa de componentes eletrónicos e formámos uns kits com componentes pré-estabelecidos que eram montados, organizados por essa empresa,
portanto, nós pagávamos e a empresa enviava esses kits diretamente para casa. Isto foi da casa dos estudantes. Depois, em relação a componentes mais específicos que eles precisavam para montar os seus sistemas em casa, para cada um dos projetos, os componentes eram solicitados a essa empresa e enviados diretamente para casa dos estudantes. Eles não precisaram de vir ao técnico para recolher os equipamentos. E funcionou bem, na medida do possível, não é? Estamos todos ansiosos para voltar ao laboratório e a queimar todos em conjunto montes de transistores e de outras coisas, mas pelo menos assim conseguimos que eles, eu acho que isso é uma experiência interessante que resultou disto, e já agora, este projeto que eu descrevi foi um projeto que depois acabou por também usufruir muito da contribuição destes alunos todos. Estes alunos todos, nesta edição da cadeira de instrumentação, foram todos direcionados para o Covid, e isso deu-lhes um motivo de... Foi interessante, foi uma experiência interessante. Muito bem. Eu já agora, já que estou aqui com a palavra, eu queria perguntar à Ana, Ana Mendonça, bom, aquele desafio que vocês mostraram, aquilo de facto aquilo parece ser uma coisa difícil. Eu também, a minha pergunta é, o que é que, do ponto de vista, quer dizer, nós que somos precisamente imagem, sabemos que se nós conseguimos detectar alguma coisa, então o computador também tem que conseguir, não é? O contrário já é mais difícil. Tem, isto é, deve, mas ali a questão é, os médicos têm assim, o ground truth que é os médicos é assim uma coisa tão fiável como isso? Acabou por ser, não é? Porque realmente o sistema que acabou por funcionar melhor foi aquele onde foi incluído de facto o conhecimento médico, não é? Verdadeiro e não o ground truth da análise PCR, não é? Porque aquelas radiografias normais com teste positivo baralhavam o sistema. Bom, nós tivemos, o Carlos é testemunha, um conjunto enorme de peripécias aqui antes de chegarmos a este resultado, porque pronto, os dados eram muito variados e o sistema às vezes aprendia tudo menos aquilo que a gente queria, não é? A certa altura começamos, numa das reuniões que fizemos, portanto, foi tudo feito à distância, naturalmente, o projeto começou 1 de maio, supostamente terminaria no fim de julho, depois pedimos uma extensão de 2 meses, que realmente foi um mês, que foi o mês de setembro, porque os dados de Vila Nova de Gaia chegaram no fim dos 3 meses, não é? Depois das autorizações todas. Tivemos a participação dos médicos, reuníamos com os médicos uma vez por semana à noite, portanto foram fantásticos. Foi um desafio, sim. E umas peças imprescindíveis. Mas a certa altura nós estávamos numa reunião entusiasmadíssimo, finalmente a rede começava a dar uns resultados interessantes, então concluímos que a rede estava a detectar o tipo de imagem. Portanto, dava muito bem porque, sei lá, apanhava, já não me recordo exatamente. Era se a radiografia era tirada pela parte frontal ou da parte das costas. Era PA ou AP, não é? Sim, o que nós conseguimos foi um sistema que distinguiu o PA do AP. Mas quer dizer, mas isso se calhar é relevante. Porque... Pois, é capaz de ser, não é? Por acaso era uma questão, uma base de dados que tinha mais predominância da AP e outra que tinha de PA, e quase coincidia também com ser Covid e não ser Covid, e ele fixou-se muito aos detalhes da imagem, ao invés de fixar na detecção em si do Covid. E eu acabei por tirar, a apresentação era muito maior, eu ainda não dei os créditos da apresentação, foi feita pelo João, que muito gentilmente me cedeu, mas tirei uma série de imagens, e outra das coisas que nós concluímos, por exemplo, nos dados de Vila Nova de Gaia, foi que o sistema tinha desempenho diferente consoante o tipo de equipamento.
mas na realidade, depois de analisado melhor o problema, de facto era o local onde estava o equipamento que estava a ter influência, porque o equipamento da unidade de cuidados intensivos naturalmente tinha ou adquiria imagens de situações muito mais complicadas do que o que estava a fazer o atendimento dos pacientes, que tinha situações muito mais diversas. Portanto, na verdade, nós ainda temos aqui pano para mangas, como se costuma dizer, e conseguimos depois, naquela call que a FCT abriu, portanto, isto foi aqueles projetos de 3 meses, não é? Conseguimos uma call que abriu para alunos de doutoramento para a Covid, tivemos uma bolsa aprovada, uma bolsa de doutoramento, e agora vamos ter a oportunidade, provavelmente, de levar este estudo de uma forma mais profunda, porque há muito ainda para explorar aqui, não é? Mas a grande lição, acho eu, foi esta, o que melhorou, enfim, o desempenho do sistema, levando a aproximar-se do desempenho dos próprios médicos, não é? E tínhamos médicos com muita experiência, não eram médicos, digamos, a começar a carreira, foi exatamente a inclusão desta informação específica dos médicos e não, digamos, o teste PCR que, do ponto de vista de radiológico, não há grande emparelhamento, ou pode não haver, não é? Sim. Portanto, eu acho que ainda há muita coisa a fazer aqui e depois de muitos, testamos imensas coisas, fizemos segmentação dos campos pulmonares, com segmentação, sem segmentação, portanto foi um período muito intenso, 3 meses muito intensos. O problema é claramente difícil e se vocês desenvolverem a técnica, um bocadinho aliás à semelhança daquilo que eu também falei em relação ao nosso projeto, é que isto pode ser facilmente ou naturalmente ser migrado para outras patologias. Não, é que nós começamos por ter o projeto que começamos no dia 1 de Abril é um projeto exatamente de identificação de diversas patologias em imagens de raio-x, não é? Que nos tinha sido proposto há uns meses atrás pela ARS, tinha uma enorme quantidade de imagens desse tipo e precisava de ter um sistema mais automático para as analisar e para as classificar, e nós começamos no dia 1 de Abril esse projeto, não é? Por isso é que também tínhamos ali os radiologistas, foi de facto uma equipa fantástica, foram 3 meses excelentes e que vamos continuar naturalmente. Que vamos continuar, acho eu, não é? Porque, digamos, partimos do particular e agora vamos para o sistema mais geral, que naturalmente irá incluir também esta situação, especialmente se ela tiver tendência ainda a prolongar-se um bocado mais, não é? Infelizmente, provavelmente vai acontecer. Sim. Muito bem, obrigado pelos detalhes adicionais, Ana. Esse é um projeto muito entusiasmante e certamente muito promissor para várias áreas, como o João dizia. Os detalhes estavam para estar aqui a falar 1 hora, se fizéssemos todo o percurso. Nós, a certa altura, dávamos um bocado desanimados no fim do projeto, porque realmente estávamos a ver o sistema aprender tudo menos aquilo que devia, não é? Mas pronto, mas também nos deu... Enfim, um certo gozo no fim conseguir chegar àqueles resultados. Eu ainda tinha alguma expectativa, mas para isso não temos dados, não é? Era de encontrar alguma coisa que a gente não vê, encontrar naqueles PCRs positivos com imagens normais, encontrar imagens aparentemente normais, encontrar alguma coisa, mas para isso precisamos de muitos dados e muitos médicos a fazer e se calhar com outras modalidades também de imagem, não é? Sim, sim. Eu estou a ver que a Sofia se nos juntou. A Sofia é a nossa estudante que vai continuar a estudar o Covid também com outras coisas, além de raio-x. Não é, Sofia? É. Olá, boa tarde. Viva. Já tinha falado de si. Sim, boa tarde. E parabéns pelo trabalho e pela bolsa. Tem aqui um excelente desafio pela frente. Espero que sim. Se calhar... A Sofia estava muito receosa que isto acabasse.
Não fosse estudante. Eu se calhar aproveitava para nós, felizmente para ela, vai ter aqui muito pano para mangas, acho eu. Pois. Eu aproveitava para colocar aqui também uma questão ao Marco e dar-lhes parabéns pelo projeto que é muito interessante. E há aqui uma curiosidade, que é o facto deste projeto estar direcionado para a UCI, não é? Em que intuitivamente nós pensaríamos que há assim um grande apetrechamento a nível de técnicas de diagnóstico. Portanto, vocês veem isto como uma antecâmara para a hospitalização domiciliária ou para a utilização mais autónoma dos dispositivos? Porque eu vi que tinham ali muitas coisas wearable que até já podiam ser usadas numa ambulância, autonomamente pelos utilizadores. Como é que vocês veem o projeto e porquê escolher a UCI? Certo. Nós, na verdade, o nosso objetivo é ter nos 3 níveis, ou seja, na enfermaria, intermédia e cuidados intensivos. E fizemos a plataforma de recolha de dados e o protocolo de aquisição de dados, também focando esses 3 níveis. E a ideia era que conseguíssemos prever, de alguma forma, a necessidade de transição entre eles, ou seja, conseguirmos prever que um doente está a precisar de um internamento de um nível mais invasivo e passar para a intermédia, para a UCI, e o oposto, ou seja, prever que um doente está a melhorar e conseguir fazer o outro passo. A nível da parte domiciliária, eu creio que os doentes mais graves é difícil, não é? Mas para um caso de follow-up ou de acompanhamento mais de ver, não, agora fala-se muito do long COVID, não é? Dos efeitos que isto mantém em muitos doentes ao longo do tempo, têm muita dificuldade em retomar a sua vida normal, que continuam a ter muitos problemas, e eu creio que estes wearables podem dar uma resposta interessante aí, onde neste momento ainda não há muita informação, e talvez consigamos ter uma ideia de como é que, por exemplo, fazer a EIT, que é uma métrica que é relativamente simples, mas muito pouco usada e pode nos dar, se calhar, aqui algumas indicações do estado pulmonar dos doentes ao longo do tempo, depois em ambiente domiciliário. Muito interessante. E ainda um pouco nesta linha, eu vi que vocês têm muitas pessoas envolvidas do lado clínico, obviamente, como seria de esperar. Como é que eles veem estas novas tecnologias? Porque há sempre aquelas barreiras de serem dispositivos certificados ou não certificados, agora até barreiras mais relacionadas com a tipologia, a quantidade de dados que se recolhem. Como é que vocês veem assim no futuro? Sim. Nós tivemos a vantagem, por exemplo, começámos com a questão da auscultação, que era efetivamente um problema grande para eles, e eles adoraram a hipótese de poder fazer a auscultação sem ter que tirar o equipamento, colocar os estetoscópios, e isso ajudou-nos a ganhar ali muita aceitação da parte tecnológica. A parte do EIT é um desafio um bocadinho maior, que implica a colocação de elétrodos e tudo mais, mas a nível de autorizações, ou seja, eu creio que, como também os nossos colaboradores são professores universitários, acho que tem a parte cientista que lhes dá uma receptividade grande para este tipo de tecnologias. Agora, há efetivamente desafios. O que nós fazemos é a anonimização completa dos dados, ou seja, só a mesma plataforma está preparada para o médico ver a informação do doente quando está a fazer a recolha, mas o que vai para a base de dados já não tem em lado nenhum a informação do doente, e isso dá-nos algumas garantias em termos da proteção de dados, mas pronto, são desafios hoje em dia que temos que lidar cada vez mais, é uma realidade. Muito bem. Eu não sei se temos aqui perguntas da audiência, hoje temos assim uma audiência tímida, mas abri aqui um pouco as hostilidades para algumas das pessoas que nos acompanham também colocarem as suas perguntas. Eu posso fazer uma pergunta ao Marco, que era o seguinte: essa questão da escassez dos dados era o que eu me estava a lembrar antes de apresentar aquele slide, que realmente, se isto começa a desaparecer, pronto. A minha questão é a seguinte: há alguma forma, vocês têm previsto alguma forma de fazer, usar alguma espécie de sintetização de dados, alguma espécie de data augmentation aí para conseguirem, digamos, avançar um pouco com isso, se os dados efetivamente falharem? Ou, no fundo não falham, o problema é que a recolha de dados pode ser tão lenta que o projeto acaba
não é? E não há dados suficientes, não é? É um pouco isso. Eu acho que não temos como fugir à data augmentation. Acho que vai ter que ser uma abordagem, a não ser que consigamos. Nós já identificámos um conjunto de bases de dados que, para algumas métricas, tem já uma quantidade de dados relativamente interessante, mas o projeto também foi muito ambicioso. Tem um conjunto de objetivos que está mesmo dependente de uma quantidade grande de dados e não havendo neste momento de forma muito fácil muitos dados, a ter essa quantidade, eu creio que não conseguimos, acho que vai ter que ser uma realidade optarmos por mecanismos de data augmentation para tentar sintetizar aqui um pouco, como estava a dizer, informação que depois possa ajudar os algoritmos. Ok. Hugo, não sei se posso. Força, claro que sim. Posso. Eu por acaso estava-me aqui a lembrar de uma coisa que há cerca, acho que foi 2 semanas, vi uma notícia qualquer sobre uma certa percentagem dos utentes que tinham tido Covid, que acabariam por voltar à unidade de cuidados intensivos e acabariam por ficar cada vez pior. Eu estou aqui a ver, não sei porquê, mas estou aqui a ver um triângulo de uma grande cooperação. Porquê? Porque o professor João tem o wearable, a professora Ana tem o modelo que já foi treinado em muitas imagens e que já consegue detectar alguma coisa, não está só a distinguir entre o AP e o PA. E o Marco tem o projeto que vai dar para mais 3 anos. Ou seja, eu acho que há aqui uma grande possibilidade de cooperação. Lá está. Pese embora a escassez de dados que o Marco vai ter no futuro, mas também isso, há mais países que estão a ter mais casos, também não. Creio que em tempos de Covid, eu acho que antes da Covid havia uma certa limitação dos países não quererem partilhar dados e isto e aquilo, mas se há coisa que a pandemia nos ensinou é que estamos cá todos para o mesmo e que se queremos combater isto é tudo junto e temos que partilhar dados uns dos lados para os outros, porque um país pode estar muito bem, o outro está muito mal e pode virar a moeda no instante e aquele que não se estava a preparar vai ter que se preparar à justa com os dados do outro. E eu acho que aqui a partilha dos modelos já pré-treinados da professora Ana para os próximos dados que o Marco recolha e usando também o dispositivo do professor João seria uma boa alternativa. Até porque, com isto tudo, haveria a possibilidade de, em vez de simplesmente detectarem a doença numa imagem de raio-x, haveria a possibilidade da previsão ou da predição do tempo de recuperação, do tempo, se haveria uma recaída ou não, tendo em conta aqueles sinais que estava a ter no pós-internamento. Eu acho que seria muito interessante pensarem nessa cooperação. Estas sugestões são sempre bem-vindas. Exatamente. Às vezes as ideias são um pouco estúpidas, mas às vezes o estúpido também sabe uma coisa boa. É nas ideias diferentes que isto avança, não é? Exatamente. Não é fazer o trivial. Sim, acho que sim. Eu acho que dados neste momento não faltam, não é? Provavelmente faltará quem faça as anotações e nós, sob esse ponto de vista, fomos os privilegiados, verdadeiramente, porque não é muito fácil ter os médicos a colaborar com os engenheiros, não é? Acho que todos temos experiências de muitos anos e realmente nós fomos uns privilegiados. Agora foi um esforço enorme, não é? Os médicos em 3 meses viram cada um quase 2.500 imagens, não? Além depois das outras que viram em conjunto, quando digamos, a anotação não coincidia. Portanto, foi um esforço enormíssimo. Não é? Para uma pessoa que trabalha 8 horas por dia num hospital e depois à noite vai fazer estas coisas, mas neste momento há dados, deve ser coisa que não falta, não é? Sim, muitas vezes é a questão da anotação, ou seja, o dado isolado. A questão é essa, é que os dados sem anotação não servem muito, não é? Exatamente, e principalmente nestes casos em que queremos agravamento de situações ou previsão de alterações sem
Se a informação de eventos adversos ou uma coisa é muito difícil. Seria importantíssimo fazer um sistema de previsão que tentasse concluir sobre a evolução mais favorável no curto prazo, porque as primeiras, já no fim de março, princípio de abril, nós recebemos, acho que foi o Carlos que encontrou, suponho eu, em Espanha, PowerPoints com umas imagens, aquilo era assustador. Imagens no momento em que o doente entrou e meia dúzia de dias depois, com os pulmões completamente envolvidos, completamente apanhados mesmo, não é? E outros em que nada aconteceu. Todos nós conhecemos casos de pessoas nos quais a doença não deixou consequências nenhumas, não é? Portanto, enfim, mas para estas coisas terem utilidade, a anotação é fundamental. Ter só dados não serve, não é? E essa é a parte mais difícil. Uma questão que lançava aqui aos três, pronto, e depois vejam como preferem abordar, tem a ver com a transferência de alguns destes resultados depois para a prática, não é? Nós temos aqui 3 projetos que de facto têm coisas muito concretas que poderiam ser utilizadas sei lá, as entidades governamentais ou nacionais e não só. E, portanto, nesta ótica da transferência de tecnologia, digamos assim, e dos resultados da investigação para o mundo real, como é que vocês veem estes projetos e os próximos passos a esse nível? Se bem que todos eles têm tempos de execução diferentes e também mais oportunidades de fazer esse salto do que outros, não é? Mas como é que vocês veem essa transição? Posso escolher aqui o Marco, por exemplo, para começar a discussão. A falta de voluntários. Eu creio que o nosso será o que está mais longe dessa fase, diria, por estar numa fase mais inicial, mas por outro lado é o que tem, quer dizer, nós temos planeado o piloto em ambiente clínico e uma validação que nos permitirá aferir melhor a qualidade dos sistemas diagnósticos. E a verdade é que uma das possibilidades é, nós não estamos a diagnosticar Covid, estamos a diagnosticar ou prognosticar a evolução do estado da doença, que provavelmente é transversal a outras situações de cuidados intensivos, e aí se calhar conseguimos ter aqui uma abrangência e generalizar para outro tipo de doentes que estão a receber medicina intensiva, e isso abriria a aplicação mesmo para um universo pós-Covid que todos esperamos que venha a existir. Ana, e estes algoritmos são coisas que seriam usadas Nós temos uma entidade do sistema de saúde a participar connosco, não é? E temos um projeto que está a correr, a trabalhar sobre estas imagens, também com essa entidade. E temos um projeto mais específico a desenvolver pela Sofia, no seu doutoramento, específico para a Covid. Portanto, eu acho que nós vamos continuar. Portanto, isto não foi... Todos ganhamos muita experiência e esperamos que ela nos seja útil nos próximos tempos, sim. E com a ligação à ARS, não é? Temos digamos, e o projeto foi das poucas vezes que eu vi serem as entidades de saúde a dirigirem-se aos engenheiros a dizer: temos este problema, podem nos ajudar. Claro que isto resultou de uma outra situação em que fomos nós que fomos ter com eles, numa outra área, e pronto, mas temos alguma expectativa, sim, que podemos fazer alguma coisa, que isto não foi só trabalho académico que caiu, ou que vai cair no esquecimento. Mas, portanto, temos alguma confiança, não é, Sofia? Estou a ficar nervosa. Não é. Não tem que ficar nervosa, estamos todos no mesmo barco, não é? Portanto, não se pode dizer que isto seja um projeto que acabou o ano passado, no fim de setembro, fizemos o relatório, encerramos
o assunto. Não é? Não é? De facto, vamos continuar a trabalhar com estas imagens e vamos continuar a tentar fazer algo em Covid, usando outro tipo de imagens, outro tipo de dados. Portanto... Muito bem. E João, em relação ao Ecovis, como é que tu vês? Eu acho que o Ecovis, pela sua natureza, está muito próximo de corresponde a uma TRL muito elevada, embora a transferência de tecnologia e a comercialização dos produtos não seja o nosso forte, quer dizer, o meu não é seguramente, mas desse ponto de vista eu acho que está muito avançado, embora eu confesso que não sei muito bem o que é que vamos fazer com aquilo. Porque os contactos que tivemos com os serviços partilhados foram muito entusiasmantes numa fase inicial, mas depois não aconteceu nada. Portanto, em relação a esse projeto em particular, o que eu espero, e andamos a fazer bem mais nesse sentido, é levar aquilo para os lados, porque houve algumas das funcionalidades que eu não expliquei, porque já não havia tempo, mas onde de facto aquilo assenta que nem uma luva na monitorização das pessoas idosas em contexto lar. Portanto, digamos que esse é o nosso objetivo. Mas o meu objetivo, se calhar agora falando mais por mim, que eu queria deixar aqui sobre este projeto, até este projeto correu muito bem, foi muito rápido, foram 6 meses, pronto, mas já está feito, agora vamos para outro. Agora, há uma coisa que este projeto me deixou aqui muito satisfeito e que eu acho que isto é uma coisa possivelmente transversal a muitas das pessoas que aqui estão. Este Covid, com todos os defeitos e todos os problemas graves que isto trouxe uma coisa, que vai ficar a tecnologia para resolver muitas outras patologias, muitas outras coisas. E mesmo a dinâmica do Serviço Nacional de Saúde e os recursos que são alocados em muitos contextos, hoje em dia, à luz disto, são absurdos, porque obrigar um médico a estar no seu local de trabalho para receber um doente que foi obrigado a ir ao hospital, perder o seu tempo para passar uma receita é ridículo. E, portanto, eu acho que o que vai ficar de bom disto é que vai ser introduzida muito mais tecnologia em todo o ato médico e em todo o sistema de saúde. E por essa razão, o Ecovis, este projeto Ecovis, já nos deu motivação para iniciar 2 projetos, um que já está pronto, francamente avançado, o outro que está agora a começar com esse aluno de doutoramento. Um deles, como eu já disse, é no âmbito das doenças cardiovasculares, porque os doentes, ou de modo geral, os doentes crónicos têm uma interação constante com os serviços de saúde e, em grande parte das vezes, para fazer coisas de rotina, como receitas, como fazer perguntas e por aí fora, e, portanto, estou muito empenhado em ver um sistema de monitorização de doentes cardiovasculares denso, que permita um acompanhamento denso, sem ter que o doente ir perder tempo ao hospital. E depois uma outra componente que está também muito avançada, e essa mais avançada ainda, é na doença mental. Portanto, nós estamos a estender estas ferramentas que desenvolvemos para o Covid e neste momento estamos a desenvolver uma plataforma de telemedicina para psiquiatria, isto é, estamos desenvolvendo uma plataforma em que os doentes psiquiátricos, que são normalmente mais difíceis e são mais difíceis de acompanhar por várias razões, possam interagir com o médico com muito mais frequência, usando ferramentas de natureza tecnológica durante a consulta, designadamente análise de expressões faciais, análise da variabilidade cardíaca, uma série de ferramentas que podem dar ao médico um ambiente de realidade aumentada sobre o doente que tem à sua frente. E, portanto, como vês, estou muito entusiasmado. Então, eu entusiasmo facilmente também. Muito bem. Não sei se existem mais perguntas, eu penso que estamos a aproximar do tempo que estava reservado para esta parte da sessão, digamos assim, mas convidava os que ainda nos acompanham a colocarem algumas perguntas finais que possam ter. Eu tenho uma pergunta. Olá, meu nome é Rita Matos e eu estou responsável também por
por um projeto nacional voluntário, também temos uma plataforma, e neste caso é para ligar as empresas e as instituições com os laboratórios que possam fazer o teste da Covid-19. Nós começamos em março de 2020 no terreno, falando com as instituições. E eu estava a ouvir os vossos projetos e que desde já parabenizo, acho que são fantásticos, ainda bem que existem estas iniciativas. Isto levou-me um bocadinho lá atrás no tempo, quando nós começamos a investigar os testes que existiam para a Covid-19 e também outras técnicas de diagnóstico, nomeadamente as técnicas de imagem. Porque no início o projeto era composto por médicos e investigadores também, portanto investigamos também para tentarmos ter toda a abordagem. Eu queria questionar se faria sentido estas técnicas de imagem serem utilizadas em casas de saúde, casas de idosos, independentemente do facto da maioria dos utentes agora estarem vacinados, e, portanto, mas talvez para outras patologias, para outras aplicações que possam ter, faria sentido com método de prognóstico tentar perceber o agravamento dos sintomas, uma vez que estas casas também têm enfermeiros, médicos, se faz sentido usar nestes ambientes também, não só em contexto hospitalar? Posso começar? Como o nosso sistema não é um sistema de prognóstico, é um sistema de diagnóstico, mas depois de estar suficientemente treinado, naturalmente pode ser usado em qualquer sítio, desde que tenha, digamos, os dados conformes com aqueles com que foi treinado, sim, com certeza. Eu acho que posso só acrescentar uma coisa, acho que só a dificuldade seria ter equipamentos de raio-x, não é? Porque isto nos lares seria bastante complicado de ter um diagnóstico por raio-x e, portanto, seria uma dificuldade de conseguirmos diagnóstico, além da certificação, porque acho que normalmente estes algoritmos, não é? Nós fazemos sempre em parceria com médicos. Mas isso é óbvio, não é? Isso sim, é óbvio. Tinha que seguir aqueles passos todos que são difíceis, mas impossível não é. Sim, e agora sim. há aparelhos de raio-x portátil, não é? Mas eu gostava a imaginar que, pois, de facto, essa é uma questão importante. Sim. Muitos destes doentes acabaram por ser tratados dentro dos lares, das casas de saúde, e daí a minha questão, porque na altura surgiu-nos muito se faria sentido um complemento em termos de diagnóstico da Covid-19 de técnicas de imagem, precisamente, para perceber como é que estava a ser a evolução da doença. Primeiro para diagnosticar efetivamente a doença nos casos em que era difícil o diagnóstico e depois para ter aqui também sensibilizar para o facto de poder ou não agravar os sintomas e essas pessoas precisarem de cuidados hospitalares em vez de estarem nessas casas de saúde. Portanto, e achei muito interessante agora o assunto ser este, porque lembrei-me dessa questão e se calhar ainda faria sentido em alguns casos. Eu creio que nesse aspecto, por exemplo, o EIT ou a auscultação, que seriam mais fáceis de implementar em ambiente domiciliário ou nos lares, ou seja, o raio-x efetivamente trará aqui apesar de já haver raio-x portáteis, efetivamente, creio que será mais difícil a operacionalização. Mas eu acho que faz todo sentido, principalmente nos casos onde houve surtos grandes em lares, poder haver uma avaliação mais fina desse tipo de utentes, não é? Ok, obrigada. Muito bem. Acho que foi uma excelente discussão. Obrigado pelos contributos de todos. Carlos, não sei se ainda... Já agora, não sei se posso claro. utilizar aqui só uma coisa, porque estou também envolvido num outro projeto relacionado com o Covid, que tem a ver mais com os efeitos do confinamento e a parte mais psicológica ligadas a este processo. Eu vou só partilhar no chat um link do
do Instagram do projeto, que vai agora este fim de semana vai ser lançado e vai ser divulgado com os questionários e a parte em que possam depois colaborar, quem quiser seguir e contribuir também para a resposta ao projeto, fica aqui esse apelo. Durante o fim de semana vão sair as informações do projeto. Ok, obrigado. Acho que também poderemos ajudar a partilhar este projeto e se ninguém tiver mais nenhuma questão, acho que damos por encerrada esta conversa. Da minha parte quero agradecer a todos os intervenientes, os oradores e os participantes. Acho que as apresentações foram muito ricas, mas a discussão não se ficou atrás. E a apresentação esta sessão vai estar disponível para que depois possamos rever ou possamos partilhar também alguns conhecidos nossos que não tiveram a oportunidade de participar hoje, porque de facto acho que nós que estamos envolvidos em tecnologia médica, ficam aqui alguns ensinamentos e aqui algumas partilhas que serão úteis para todos nós. Não sei se o Igor quer dizer a última palavra, mas por mim, pronto, já fiz os agradecimentos, mas também faço o processo inverso. O Igor começou e eu segui-o, e agora eu sou o penúltimo e dou ele para fazer o remate final. Sim, basicamente agradecer de novo aos membros do painel por terem aceito o convite, agradecer também a todos os participantes que não digo que perderam, mas dedicaram 1h30 desta sexta-feira para estarem connosco. E em nome do I3S Portugal, que estamos aqui muitos membros, agradecer a todos e deixar-vos apenas a ideia de que o Engenharia em Discussão continua. Vão haver outras sessões, a próxima ainda não está agendada, mas poderão sempre seguir os nossos canais no Facebook, no Instagram e também em webinars.i3s-pt.org para terem conhecimento da próxima sessão. Esta foi a 4ª sessão e está previsto só pararmos no final do ano, ou se calhar não paramos sequer, por isso a próxima sessão deve estar aí à porta. É só uma questão de ficarem atentos. E não parabéns, sei se parabéns pela organização deste evento. E muito obrigada pelo convite. Obrigado. Obrigado nós. Bom fim de semana. Obrigado. Bom fim de semana. Bom fim de semana a todos. Tchau, tchau. Bom fim de semana a todos.